E aí, vanzeiros e vanzeiras, aqui é o Valério, Carequinha, contador. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre a alteração da lei do fretado em São José dos Campos, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero fazer um desabafo. Por que um desabafo? Porque assim, a gente sabe de toda a situação que os vanzeiros passam. Então assim, quando a gente levou a proposta de alteração da lei do fretado aqui em São José dos Campos, o que eu fiz? Eu já sei a dor que o pessoal sente. Aí eu escrevi. Aí vem outro amigo, outro vanzeiro, outra vanzeira, Valério, Carequinha, tem mais essa dor aqui que a gente precisa resolver e tal. Então assim, é um conjunto de ideias, de dores que a gente coloca no papel, numa linguagem que eles entendam, né? Porque tem a linguagem do vanzeiro e tem a linguagem deles, que é uma linguagem mais técnica. E a gente pega e leva ao conhecimento deles. Inclusive assim, na reunião que a gente fez na Prefeitura de São José dos Campos, tá aqui na minha mão, tá? Explanei tudo lá e expliquei direitinho lá, o pessoal que compareceu, viu que foi bem explicado qual que é a nossa necessidade. E aí você fica pensando, por que já não resolve tudo de uma vez? Né? Por que não chama outras vezes? Isso aí não é só na Prefeitura de São José dos Campos. Eu estou falando nos órgãos, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja ele federal. Por que já não senta, já vê logo de uma vez o que vocês querem? Chama lá o jurídico da prefeitura, do estado, da federação, o que seja. Chama lá, vamos ver o que pode ser feito. Por que é tão complicado uma coisa simples? Sabe? Então assim, esse vídeo de hoje aqui eu estou falando do fretado de São José, mas eu estou me referindo não só a São José, a tudo. Tudo que você vai fazer é complicado. Tudo que você vai fazer é complicado, tá? Eu vou aqui citar algumas coisas aqui que alteraram, aí vocês vão entender. Mesmo que você não é de São José dos Campos, é bacana você acompanhar esse vídeo, porque você se sente meio revoltado em relação à situação, não só aqui no município, mas em tudo. Eu vou puxar alguma coisa, uma melhoria na Artesp, protocola lá, marca uma reunião, tá, nós vamos analisar e tchau. Ninguém fala mais nada, ninguém vê mais nada. É o caso lá da Artesp, que alguns concordam, outros não, de um veículo só no fretado. Vai ver, você concorda, vai ver, outros não concordam. Aparece aqui para mim, né, pessoas que concordam. Ô Valério, Carequinha, eu tô como agregado numa empresa, o carro é meu, mas não é meu, porque tá no nome dele, eu tenho só um contrato de gaveta, por que não libera um carro só na Artesp? Eu até sugeri, vocês podem até não concordar, mas foi uma ideia que eu tive aqui, de fazer o fretado, um carro só, igual ao escolar. O escolar são 5 anos de uso na Artesp, tá? Aí você fala, mas peraí, 5 anos para o fretado? Calma, eu vou explicar. Digamos que eu tenho um carro só no fretado. Digamos que eu tenho 2 carros no ano de 10 anos de uso já. Aí hoje eu tenho aquela opção de ficar com um carro só na Artesp, tá? Eu vou lá, vendo os 2 carros e compro um zero. Compro uma Sprinter Zero, que é o sonho de consumo dos vanzeiros aí. Por mais que tenha alguns que metam pau, a verdade é que todo mundo quer ter uma Sprinter, tá? Todo mundo não, a grande maioria. Só que eu vendendo os 2 carros
e mesmo assim tendo que financiar uma parte desse outro carro, da Sprinter, ou talvez nem financie, mas vamos lá, que eu financei lá, 50 mil só ficou faltando. Eu tenho 5 anos para pagar esse carro. Daqui 5 anos, eu posso tomar a decisão de permanecer com o carro só e trocar por outro zero, para ficar mais 5 anos, ou eu ir para 15 anos e comprar um segundo carro para chegar aos 15 anos. Eu sugeri isso daí, mas assim, não tive nenhuma resposta também. Entendeu? Mas vamos lá em relação à Prefeitura de São José. Deixa eu colocar aqui o para-brisa, porque eu não estou enxergando mais, sem o óculos aqui. E também a letra aqui, ó, é bem pequenininha também, tá? Mas ó, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, em relação à vistoria. Vocês sabem muito bem que São José, quando você cadastrava o veículo, você tinha que levar o veículo lá na mobilidade para fazer vistoria, sendo que você já tinha vistoria da MTU, já tinha vistoria da Artesp e vai ver se já tinha vistoria da NTT. Tinha as 3 vistorias. E mesmo assim você tinha que levar o carro lá na prefeitura para fazer, na mobilidade, para fazer a vistoria, tá? Então a 4ª vistoria. Conseguimos cancelar, entre aspas, né? Cancelar é assim, se você apresentar o laudo de vistoria ou da Artesp, ou da MTU, ou extinta MTU, né, que seja, ou da NTT, ou do Detran, um dos 4 aí, se você apresentar, você não precisa mais levar o carro para fazer vistoria. Isso foi o nosso pedido no dia da reunião. Só que, se você ler aqui, aí que eu falo para vocês que é revoltante. Por que eu falo que é revoltante? Se você ler aqui a publicação agora do dia 25 de novembro de 2025, a alteração da lei, aqui diz o seguinte, que eles vão aceitar a vistoria tanto da Artesp, da MTU, da NTT ou do Detran, somente quando for renovação do veículo, não no cadastro inicial. No cadastro inicial, você vai ter que levar o carro lá sim para fazer vistoria. Aí eu fico pensando, por que já não põe? Para que você tem, quando vai cadastrar o carro, você tem que ir lá apresentar o veículo? Por que já não aceita já ou a Artesp, ou a MTU, ou a NTT? E um exemplo bacana também, que eu acho bacana da NTT, se o carro é zero, você não precisa fazer laudo de vistoria. Basta você anexar a nota fiscal do veículo quando é zero. Você tem 1 ano, você ganha 1 ano. Entendeu? Então você não precisa fazer vistoria. Não poderia ser assim também? Ou seja, pega algumas ideias. A São Paulo Transportes, que é a SP Trans, eu até falei no dia, você não precisa levar o carro lá em São Paulo, para quem é de fora, né? Ou para você fazer uma vistoria quando você vai fazer o cadastro do veículo na SP Trans. Basta você anexar um laudo de vistoria dos órgãos. É que lá em São Paulo eles mudaram assim em relação, quem é da capital, ele vai na oficina credenciada fazer uma vistoria, só quem é da capital. Mas quem não é da capital, basta anexar o laudo de vistoria, a declaração, né, de vistoria de outro órgão, seja Artesp, MTU, né? Então eles aceitam a NTT, quando é empresa de fora do estado. Por que São José não faz isso também? Agora, no cadastro do veículo, eu tenho que levar o carro lá para fazer vistoria. Na renovação, não preciso mais. Beleza. Bom, o bacana é que estão aceitando agora, né? Que antes você tinha que levar, tanto faz no cadastro ou na renovação, tá? Uma coisa bacana aqui, que a gente pediu e eles aceitaram, é o lance do motorista.
O motorista tinha que comprovar que ele já trabalhou 2 anos como motorista em uma empresa. Aí eu falei no dia da reunião, vocês forçam a pessoa a fazer a coisa errada, mas como assim, carequinha? Eu pegava um amigo meu que tinha uma empresa já de van, que me fazia uma declaração dizendo que eu já trabalhei para ele, sendo que eu nunca trabalhei, quer dizer, forçava a cometer uma coisa errada. Só que aí muitas vezes também a pessoa tentava começar um negócio e não conseguia. Por quê? Ninguém queria fazer uma declaração de que ele já trabalhou na empresa, porque ele tinha que comprovar 2 anos. Aí cai na legislação trabalhista que eu tenho até 2 anos para reclamar que eu trabalhei numa empresa também. Não sei se vocês entendem. Então a pessoa ficava com medo de dar uma declaração, porque se eu dou uma declaração para o José, amanhã ele vira meu inimigo e vai lá e coloca na Justiça do Trabalho ainda, porque eu dei uma declaração. Quer dizer, isso aqui a gente conseguiu sim derrubar. Você tem que ver o que? Se o motorista tem a habilitação, tem a categoria D, tem o curso de transporte coletivo de passageiro, inclusive o curso a gente revende aqui, tá? Então, tanto formação ou renovação, a gente tem um curso aqui à disposição do pessoal. Então, isso aqui nós conseguimos sim alterar, é de grande valia, tá? Aqui no artigo 35, no item 1, cara, eu li isso daqui, mas eu fiquei meio... Eu vou ler aqui para vocês. Eu fico pensando nessas coisas aqui. Se você ceder o uso do veículo a outra pessoa que não esteja devidamente registrada, aí tem uma multa. O que seria registrada? Será que ela seria tipo uma CLT? Ou será que o cadastro do motorista eu tenho que fazer na Prefeitura de São José dos Campos? Mas eu fico pensando ao mesmo tempo. E as empresas grandes que entra e sai motorista? Como é que vocês vão controlar isso daí? Então, assim, é umas coisas meio... Eu não consigo entender. Cabe a você, numa abordagem, vamos lá, o veículo está cadastrado na prefeitura, serve para tudo isso daí. O veículo está cadastrado? Tá em dia, está com a vistoria em dia, beleza, documentação em dia. O motorista está habilitado, está com o curso em dia, o toxicológico em dia, né? Tá tudo belezinha? Beleza. Agora, se é registrado ou não é registrado, na minha opinião, não cabe verificar isso daí. Quem tem que notificar a empresa é o Ministério do Trabalho. Isso aí já cabe à legislação trabalhista, porque a gente sabe que a maioria dos motoristas aí, tem muito motorista que trabalha até freelance, tem motorista que, na verdade, a van dele está na empresa, um exemplo, está aqui na Carequinha Turismo, eu estou dando exemplo, tá? Só que aquela van não é minha, mas está na minha empresa, porque ele não tem condições de abrir uma empresa, e ele é o motorista da van, porque a van é dele, entendeu? Então, não entendi. Sinceramente, eu entendi e não entendi, tá? Aí vamos aqui, ó, no artigo 35, no item 5, olha aqui que eu achei um absurdo. Você vai ser multado por não portar sempre no veículo o alvará de permissão e a prova de pagamento dos tributos municipais. Cara, eu não consigo entender isso daqui. Entendeu? Isso aí é isso que eu falo, não chama a gente para conversar. Pensa bem, eu fiz a crítica lá, não estou falando aqui agora, fiz lá também, dentro da Prefeitura de São José. São José se preza porque é uma cidade tecnológica. Então temos ali o ITA, a Embraer e assim por diante. Aí eu falei lá, nossa, mas não tem um aplicativo para fiscalizar. Então o José, a Maria,
quem seja que for, o Antônio, da van, ele tem que portar o alvará de permissão e a prova de pagamento dos tributos, ou seja, uma certidão, vamos dizer, uma certidão, que ele está em dia com os tributos dele dentro do veículo, senão ele vai tomar uma multa. Agora eu pergunto, será que as empresas grandes também vão colocar lá dentro dos seus veículos, né, as grandes empresas, o alvará de permissão, o que está com a certidão certinho em dia, não está devendo nada? Não era muito mais fácil ter um aplicativo e igual a MTU faz, né? Ele entra lá, vê a placa do veículo, ou tem aquele QR Code que a gente sugeriu também lá na prefeitura. Então, assim, são coisas que não entram na minha cabeça. Sinceramente, não entra. Aí é onde eu falo para vocês que falta o quê? Sentar, conversar de novo. Carequinha, isso aqui faz sentido para vocês? Não faz sentido, gente. Isso aqui não faz sentido. Entendeu? Não portar sempre. Ó, pra você ver. Quer dizer, eu tenho que andar com papel dentro do carro. Bom, vamos lá. Tem outro item aqui, o item 7, do mesmo artigo 35, que eu também não entra na minha cabeça. Transportar passageiros diferentes daqueles mantidos no contrato de fretagem. Eu entendi. Você faz um fretamento, né? Eu também entendi onde eles querem chegar com isso. Você faz um fretamento. Aí você tem um contrato de serviço, tá? Quer dizer, você vai ter uma relação de passageiros que você está levando. Então, um fretamento contínuo ou um fretamento eventual, você vai ter um contrato de serviço. Você vai ter a lista de passageiro. Aí o que acontece? É complicado fiscalizar isso daí. Por quê? Se for um fretamento contínuo, não tem nem como você fazer uma lista. Porque cada dia muda as pessoas. Ah, hoje eu vou na faculdade, amanhã eu não vou. Hoje eu vou na fábrica, amanhã meu turno é o outro. Então esquece, não tem como. No eventual, pode até fazer, como já acontece. Cartesp, KNTT. Por quê? Eu entendi o lado deles. Eles estão colocando esse artigo, esse capítulo aqui no artigo, para evitar do vanzeiro fazer o ponto a ponto, né? Senão ele chega assim, vai ter um evento, vou passar nos pontos pegando o pessoal, fazer tipo alternativo. Então assim, não tem contrato, ele põe quem ele quiser na van. Mas assim, a gente sabe muito bem que vai ver as coisas surgem do nada, o serviço surge ali do nada, e também muitas vezes aquele passageiro ele ia daqui a pouco, não, eu não vou mais, vai outro no meu lugar, entendeu? Então vamos fazer a caneta? Não dá. Eles vão falar, você está preenchendo agora aqui na hora. Então, assim, talvez um aplicativo onde ele poderia fazer toda a relação dos passageiros seria bacana também. Mas eu acho que o mais importante é talvez ali na abordagem, quando o fiscal para a van, e ele aborda os passageiros e pergunta alguma coisa. Você foi, né, tá indo para onde, veio de onde, tá indo para onde, e o que mais? Ele vai notar se cada passageiro foi pego num lugar só, ou se foi pego em cada ponto, se estão indo para lugares diferentes. Aí ele vai constatar que é um alternativo que a pessoa está fazendo, não é um fretamento contínuo ou eventual ali, está fazendo um ponto a ponto, entendeu? Talvez ali na entrevista com os passageiros ele constate isso daí. Mas assim, é complicado. Dá para fazer? Dá. Mas eu vejo ali pela Artesp a dificuldade que o pessoal tem de fazer a autorização da Artesp. A Artesp está bem atrasada, ela faz ainda no computador, não tem um aplicativo. Então o vanzeiro fica doido, né? Porque vai entrar na máquina, vai ver surge uma viagem no caminho, ele está voltando do aeroporto, aí surge uma viagem. Quer dizer, se ele tivesse um aplicativo, seria muito mais fácil ele já fazer a autorização da viagem, fazer a lista de passageiro, tudo ali no aplicativo.
mas não tem. Agora eu me pergunto, será que não tem para forçar o erro e arrecadar mais? Ó, para você ver. A gente começa a pensar nisso, entendeu? A gente começa a pensar. Porque as pessoas, quando eles querem, eles fazem. Eles têm pessoas capacitadas para isso. Mas parece que o negócio é feito para errar, para arrecadar. Eu tenho que falar isso aí para vocês. Não é possível. Porque eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. Por que não resolve as coisas? Porque tem que dar errado para arrecadar? Será que é isso? Não sei. Será que eu estou sendo muito... Mas não entra na minha cabeça. Por que não consegue fazer? Então, assim, são coisas que eu fico pensando aqui, que aí o vanzeiro chega e fala, cara, aqui eu não entendo por que não faz isso. Eu falo, eu também não. Mas se quiser, consegue fazer, né? Então, assim, o aumento de 15 para 20 anos, show de bola, conseguiram, tá? Foi aprovado, era o item mais desejado, né, do pessoal de van de São José dos Campos. Tem um pessoal que é contra, tá? Mas assim, vocês têm que olhar para trás, tá? Eu vou falar a minha posição, tá? Vocês têm que olhar para trás que em 2020, 16 de março de 2020, vocês ficaram praticamente quase 2 anos catando lata, entendeu? Vocês perderam aí praticamente 2 anos por causa da pandemia. Eu me lembro muito bem, tá? 16 de março de 2020, o dia que parou tudo. E nós ficamos aí, porque eu também dependo de vocês. O meu segmento aqui é totalmente focado em vans, a contabilidade minha é focada em vans. E a gente ficou numa situação difícil, né? Teve gente que torceu para muita gente quebrar, tá? Infelizmente eu ouvi isso aí. Tomara que quebre algumas pessoas para sobrar mais serviço quando voltar ao normal. Ó, para você ver. Muito triste ouvir isso, mas eu ouvi. Eu sempre torci para as pessoas, sim, passar por isso daí e continuar a vida ali. Então, eu acho que foi bacana, sim. Foi uma compensação, tá? Tem gente que é contra, a gente respeita, mas também depende de cada cliente, viu? Tem cliente, eu conheço uma pessoa que trabalha no ramo de transporte de cargas, e ele falou para mim que tem carga que você dá lá o serviço para um tiozinho lá que tem um caminhãozinho já de 10, 15 anos, 20 anos, e tem aquela carga que você só dá para um caminhão que é até 5 anos de uso. Então, assim, tem clientes e clientes. Então, tem cliente para tudo, né? Então, tem cliente que vai querer ir numa Sprinter nova ou semi-nova. Tem cliente que vai querer ir na Ducati em teto baixo. Então, tem espaço para todo mundo, tá? Tem espaço para todo mundo. Aí vai do atendimento, do tipo de cliente que você está visando, está focando e assim por diante. Então, isso aí foi bem bacana. Nosso pedido da MT, aceitar a vistoria da MTU, da Artesp e da NTT foi aceito. O lance aqui de excluir aquele lance do motorista, né? Não precisar comprovar, foi aceito, tá? Agora aqui, o selo QR Code, estilo Artesp, a MTU a gente apresentou para eles, então seria bacana o fiscal da prefeitura chegar ali e escanear. Isso aqui que eu estou falando serve para outras prefeituras também, viu? Sirva como exemplo, tá? Não falaram nada sobre isso, mas é uma ideia que a gente deu. O veículo que for pego de forma irregular, primeiramente notificar ele e dar um prazo para ele se regularizar. Foi um pedido nosso. Vocês podem achar que não existe pessoas ainda que pensam que era só comprar a van e já ir trabalhando. Vocês acham, tem pessoa que não... Ô louco, a pessoa não sabe, tem que abrir empresa, se regularizar. Não, tem gente que não sabe. Infelizmente, tem muita gente que compra um veículo, vai trabalhar para depois descobrir. Tem muita gente que monta um negócio, não só na área de transporte, monta um negócio para depois saber como é que funciona. Nossa, só de alvará sanitário, eu não sabia. Então a gente falou o quê?
de notificar e endurecer. Notificou, aí tá a placa lá do veículo salvo lá. Se amanhã ele não providenciar e for pego, né, deu aquele prazo para ele, aí sim tomar as decisões, as medidas cabíveis, né? Aí endurecer assim a fiscalização. Nós falamos aqui da liberação do carro, 30 dias, 30 dias para liberar um carro, né? Sendo que a MTU, a Artesp, em 2, 3 dias você consegue resolver, porque 30 dias, agora você tem 15 dias para, eles colocaram na lei, você tem 15 dias para se defender, para depois, não sei, deixaram meio no ar. Na minha opinião, ficou os 30 do mesmo jeito, tá? Então, por que 30 dias? Isso aqui não falaram nada também do veículo ser de outro município. Lá na legislação do ISS diz o seguinte, que se você presta serviço, isso aí serve para outros municípios. Se você presta serviço em São José dos Campos e você é de outra cidade, tá? Você tem que emitir a nota fiscal de serviço e recolher ISS para São José. Até aí tudo bem. Só que o veículo ele está emplacado em outra cidade. Em Jacareí, pra você ter ideia, que é a cidade vizinha, você pode tirar um alvará de fretado, mesmo você sendo de outra cidade, para você prestar serviço em Jacareí. Olha que legal. Eu dei essa ideia lá para eles, né? Agora, São José não. O veículo tem que ser emplacado em São José. Agora, diz para mim, como é que eu vou emplacar o veículo em São José se meu veículo está em outra cidade? Ao mesmo tempo, eu tenho que emitir uma nota e recolher o ISS para São José. Então, é basicamente assim. Eu pego um serviço de uma empresa e terceirizo para outras empresas de São José fazer o serviço para mim. Porque eu não posso pegar meu carro e colocar aqui. Vocês entenderam? Sendo que a cidade vizinha aqui, Jacareí, você pode. Você tira um alvará de fretado para você trabalhar dentro do município. Ou seja, você está em São José, sua empresa está em São José, você vai prestar serviço lá, você recolhe a nota fiscal ISS para lá e você tira o alvará de fretado lá, mesmo o seu carro estando emplacado em São José. Olha que bacana. Nós sugerimos isso aí para eles, mas ninguém falou nada sobre isso. Tá? Então fica essa dica aí também. Que mais? Eu falei já aqui. E uma coisa que a gente pediu, uma fiscalização uniforme, independente do porte da empresa. O que nós quisemos dizer sobre isso? Que a gente sabe muito bem que a fiscalização estava endurecendo com o pessoal de van, mas tem empresa grande no município que nem estava sabendo do alvará de fretado. Então a gente pediu sim uma fiscalização de forma igual para todo mundo. Né? Então tanto faz o vanzeiro ali que está com uma van ou 2 vans, não importa. Como também uma empresa de ônibus, com vários ônibus e vans, ser de forma uniforme. E o lance do motorista, a gente até comentou também. Porque assim, você quando vai dar entrada lá na mobilidade, você tem que apresentar o cadastro dos motoristas. Aí eu penso assim, mais uma empresa grande que tem lá 50, 60 motoristas e a rotatividade é grande também. Vocês entenderam? Então tem coisas que não fazem sentido. Não fazem sentido isso daí, sinto muito. Então aí é onde eu vou voltar lá no início da nossa conversa. Eles sentam... eu vou resumir melhor. É a mesma coisa de pegar... Eu que estou aqui, trabalhando aqui com o pessoal de transporte, tá? Então aqui estou há 12 anos já falando com um, com outro, com todo mundo aí no estado de São Paulo. Estou aprendendo a cada dia e de repente o prefeito me chama para ser secretário de saúde. Cara, eu não entendo nada de saúde. Vocês entenderam? Então assim, basicamente isso aí, parece que... não estou falando do secretário de transporte, hein? Só estou falando assim... Parece que não conversa com as pessoas certas para tomar a decisão certa. É o que tá... Vamos fazer assim para ver se dá certo.
Meu, senta com a gente, conversa com a gente, chama quantas vezes quiser para a gente alinhar, fazer uma coisa legal, deixar de uma forma que todo mundo consiga trabalhar de forma tranquila e honesta e ter um mundo melhor, né? Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo, mas eu precisava falar. Quem puder assistir, assiste. Quem puder compartilhar aí para mais pessoas é bacana. Quem puder deixar um like também é bacana. Eu nunca pedi, mas segundo estudos aí do YouTube, quando você dá um like, ajuda a chegar para mais pessoas. E vou trazer mais assuntos aí ligados ao transporte. Espero estar contribuindo mais uma vez para vocês aí, você que é vanzeiro e vanzeiro, que pega a estrada aí todo dia. Um abraço a todos, valeu!